Bom dia, Ana Paula. Então, hoje o Ministério Público denuncia os acusados, deve denunciar por homicídio qualificado, como ele já antecipou à imprensa. Em seguida, os autos vão ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário analisará essa denúncia e, em recebendo essa denúncia, começa um processo criminal. Nessa mesma oportunidade, o promotor de justiça também analisará o pedido de prisão preventiva já feito pela autoridade policial. Ou seja, o promotor pode opinar favorável a esse pedido ou contrário a esse pedido. E o juiz analisará esse pedido também da prisão preventiva em questão de dias. Em sendo feito o pedido de prisão preventiva pela autoridade policial, o juiz irá analisar esse pedido com a opinião favorável ou contrária ao Ministério Público. É evidente que uma posição favorável ao Ministério Público fortalece o pedido da prisão preventiva. Ou seja, temos duas autoridades pedindo esse pedido, a autoridade policial e o Ministério Público. Bom dia, Gotino. Sim, isso pode acontecer no momento em que o juiz decreta a prisão preventiva e expede o mandado de prisão. Aí, em questão de horas, essas pessoas deverão se apresentar ou a autoridade policial irá buscá-la. Agora depende da manifestação do juiz a respeito da prisão preventiva após o parecer do Ministério Público a respeito dela e a denúncia. É uma estratégia correta? Ele tem que descrever os fatos, Gotino. Ele não tem que trazer nesse exato momento a certeza da autoria. Nesse momento da denúncia, o que vige é o princípio indúbio pro società, ou seja, ele tem que comprovar a materialidade do crime, nós temos uma vítima e indícios de autoria. Não precisa ter a certeza da autoria. Até como estratégia de acusação, ele vai trazer uma prova indiciária, ou seja, um conjunto probatório de que comprove que há apenas indícios. Isso por si só é suficiente para a elaboração de uma denúncia. O único ponto importante nessa denúncia é que ele deve descrever de uma certa forma clara a conduta de cada um dos acusados. Para quê? Para que ele não ofenda a ampla defesa, ou seja, a pessoa tem o direito de se defender daquilo que ela está sendo acusada. Esse é um ponto importante que eu tenho certeza que o Ministério Público irá analisar com atenção. Bem, o inquérito policial ele foi relatado, ele acabou, né? Nesse momento, o Ministério Público ele tem três alternativas: ou ele denuncia e começa um processo, ou ele pede o arquivamento, ou ele pede à autoridade policial para realizar novas oitivas, novas diligências. Aí sim, a autoridade policial poderia ouvir outras pessoas, solicitar perícias. Mas como ele já disse que vai denunciar, ou seja, o inquérito se encerra nesse exato momento. E aí as pessoas serão ouvidas perante o Poder Judiciário, perante o crivo do contraditório. A autoridade policial, a partir daí, não poderá ouvir mais ninguém. Encerra-se o trabalho da autoridade policial. Eu acredito que, se o juiz determinar a prisão preventiva, eles imediatamente se apresentarão às autoridades. Estamos falando de uma prisão preventiva, então eles deverão ir para o centro de detenção provisória. Quem tem curso superior, determinadas profissões, quem foi jurado num tribunal do júri tem direito a uma prisão especial, até um trânsito em julgado de uma condenação. Seria um outro CDP ou o mesmo CDP num outro pavimento? Todos os CDPs têm um determinado local onde ficam esses presos especiais. É chamado comumente de seguro. Ana. É um dia importante, então, hoje, doutor Fernando? É um dia muito importante, ou seja, hoje o Ministério Público se manifesta para o início de uma ação penal ou não. Ou seja, iniciando-se uma ação penal, mudamos a fase, encerra-se o inquérito policial e começa um processo criminal. Se os dois forem denunciados e o Poder Judiciário receber a denúncia contra os dois passam a figura de acusados, de réus. Não, Gotino, pelo contrário. Casos complexos, normalmente o inquérito policial dura meses, 6 meses ou até anos, 2 anos, 3 anos. O trabalho da autoridade policial foi um trabalho muito rápido. Lamentavelmente, não são todos os inquéritos que são decididos com essa celeridade, mas foi um trabalho bem feito pela autoridade policial. Em até um mês, ela inquiriu mais de 60 pessoas. O Instituto de Criminalística também fez um trabalho eficiente, realizou 7 ou 8 perícias. É evidente que algumas falhas ocorreram. A autoridade policial não pode inquirir pessoas sobre documentos não juntados aos autos de um inquérito policial. Isso ofende a ampla defesa, mas foi um bom trabalho, foi um trabalho rápido feito pela autoridade policial, da mesma forma como foi o trabalho feito pelo Instituto de Criminalística.
Gotino, após os fatos, a primeira autoridade que começa a apurá-los é a autoridade policial. Ou seja, inicia-se o inquérito policial. É ela que preside a investigação. Portanto, com o seu relatório, com a sua conclusão, o Ministério Público normalmente opina. Isso não significa que o Ministério Público não pode denunciar alguém antes do final do inquérito policial ou até sem inquérito policial. Agora, normalmente, o Ministério Público, ele respeita o quê? O relatório feito pela autoridade policial, que é quem acompanhou os fatos. E para a autoridade policial, não há uma terceira pessoa. Portanto, o Ministério Público provavelmente denunciará aquelas pessoas apontadas como responsáveis pela autoridade policial. Agora, com relação a essa fraude, ou seja, a modificação de alguma prova para levar o magistrado a um erro, a um equívoco, isso sim é considerado, como você bem disse, um crime, crime de fraude processual. Tecnicamente, segundo a justificativa da autoridade policial, quais foram os motivos que justificaram a prisão preventiva? O fato do crime ser hediondo, o fato da comoção social, o fato deles não terem se apresentado à reconstituição. Esses fatos não justificam esta prisão preventiva, essa prisão cautelar. Um ponto importante que deve ser analisado é que a autoridade policial aponta que as provas foram modificadas, as provas do crime. As provas do crime, quando modificadas, justificam uma prisão preventiva se feitas pelos acusados. Todavia, a autoridade policial aponta que essa modificação foi feita antes da prática do crime. Ou seja, se feita antes da prática do crime, se eles forem presos em razão dessa modificação, se está afirmando que foram eles que praticaram o crime. Aí sim, nós temos um princípio constitucional ofendido, o princípio da presunção de inocência. O risco à aplicação da justiça, com a materialidade, com os indícios de autoria, é sim um motivo para se decretar uma prisão preventiva. Portanto, se o Ministério Público entender que há indícios de que os acusados irão fugir, isso justifica uma prisão preventiva. Agora, isso tem que ser provado nos autos de um processo. Sim, os prazos são reduzidos para quem está preso, ou seja, o processo deve correr mais rapidamente. Agora, não se justifica uma prisão preventiva única e exclusivamente para que o processo ande mais rápido. Eu denomino essa decisão como uma decisão interlocutória mista. O que é isso? É uma decisão intermediária, mas ela tem uma força de decisão. Não é uma decisão de mérito. Esse prazo é de 10 dias, mas eu acredito que o juiz decidirá rapidamente em questão de 1 ou 2 dias.